O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. Em 2011, na Filadélfia, em uma noite de nevasca forte, um homem ligou para a polícia pedindo ajuda. Ele disse que a sua noiva estava no chão, inconsciente e coberta de sangue. E mais chocante ainda, ele disse que a mulher teria se esfaqueado diversas vezes. Ellen Bray Greenberg nasceu no dia 23 de junho de 83, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Filha única do Joshua e da Sandy Greenberg, a Ellen cresceu num lar estável, cercada de atenção e carinho. Ela veio de uma família judia e os seus pais sempre foram presentes. Eles tinham muito orgulho da filha e eram bem próximos dela. Durante a infância, a Ellen demonstrava um temperamento calmo, sensível e era um pouco reservada também. Era bem dedicada aos estudos e querida pelos amigos. Em 94, aos 11 anos de idade, a família Greenberg deixou Nova York e se mudou para Harrisburg, capital da Pensilvânia. Lá, a Ellen seguiu com os estudos em escolas locais e continuava com o mesmo perfil responsável e mais na dela, mais reservada. E desde cedo, a Ellen curtia ter uma rotina. Gostava de planejar o dia, era bem organizada. E ela era descrita até por amigos e familiares como uma pessoa doce, confiável e muito gentil. Depois do ensino médio, ela entrou na Penn State University, onde se formou em comunicação. Só que, mesmo depois de ter conseguido seu diploma, o verdadeiro desejo da Ellen era trabalhar com crianças. E em pouco tempo ela decidiu mudar de área de vez. Então ela foi correr atrás dessas credenciais necessárias para lecionar. Ela fez uns cursos na Temple University e no Chestnut Hill College, os dois na Filadélfia. Aí ela conseguiu essa certificação de professora e ela queria ensinar alunos do ensino fundamental. Em 2007, ela estava com 24 anos, já formada, e ela foi contratada como professora da primeira série da Juniata Park Academy, uma escola pública lá da Filadélfia. E ela era uma das primeiras professoras, porque era uma escola mais nova, assim. E ela era muito dedicada, realmente era o que ela amava fazer. Ela era super querida pelos alunos, respeitada pelos colegas. E por onde ela passava, ela deixava boas impressões. Nessa fase, a Ellen vivia em Manayunk, um bairro movimentado da Filadélfia, conhecida por um público mais jovem, muitos recém-formados moravam por lá, e ela também já estava morando sozinha, né? Ela não estava mais morando com os pais. E foi nessa época que ela conheceu Samuel Goldberg, que era conhecido como Sam, um produtor que trabalhava na área de esportes. Os dois se cruzaram ali por volta de 2008, mas não pessoalmente, foi pela internet. Pelo LinkedIn, na verdade, bem diferente, né? Hoje em dia deve ser normal isso, né? Sabia que eu já fui pedida em casamento no LinkedIn? Por quem? Tipo, sabe aqueles perfis muito X do Oriente Médio que mandam um pedido, sabe? Super... Ô, amiga, você perdeu a chance. Perdi você a podia estar chance, morando amiga, em Dubai. no LinkedIn. Riquíssima. Será? Será que era verdade? Ou talvez um tráfico humano, Deus me livre. Ou, não, na verdade, eu acho que isso é golpe, né? Que hoje em dia tem muito. Inclusive, tem um documentário, agora quem gosta de True Crime que está aqui no podcast, tem um documentário da Netflix que é só sobre… É com uma das moças que caiu no golpe do golpista do Tinder. E aí ela… eu ouvi falar. Você viu? Eu vi alguns episódios. Ela e uma outra investigadora, tipo uma detetive, assim, particular… vão atrás de casos de mulheres que foram golpizadas, golpeadas. Sofreram golpes de homens que realmente, tipo… E o cara ia lá, namorava com ela, ficava um tempo com ela, e daí começava a pedir dinheiro pra isso. Fazer a coisa ser verdadeira, né? Real. Tipo, ele realmente saía, transava, tudo. E depois começava a pedir dinheiro pra não sei o quê, mais 10 mil pra não sei o quê. Quando a mulher viu, tipo, 200 mil e tava cheia de dívida. Teve uma mulher que quase pegou o dinheiro da poupança da filha dela. Graças a Deus que ela não… Na hora ela pensou bem e não pegou. Mas é bem interessante. O nome do doc é Amor, Golpe e Vingança e tá na Netflix. Fica a dica aí. Enfim, desculpa que a gente deu uma viajada aqui. É sempre bom ficar de olho nisso, galera. Tipo, tudo que é na internet, né? A gente… cuidado. Tem o famoso cuidado. Mas enfim, eles estavam ali conversando pelo LinkedIn, né? Eles começaram a conversar por lá. E ficaram mais ou menos um mês ali conversando. E a Ellen, né, ela sempre foi meio reservada, então ela começou a conversar com o Sam, começou a sentir
que ali tinha uma chance, né, de relacionamento sério. Ela gostou muito dele e também já era hora deles se conhecerem pessoalmente, né, que eles já estavam conversando há um tempo. Ele estava viajando a trabalho na época e aí ele pagou uma passagem aérea para Ellen ir até lá, para Charleston, né, para uma outra cidade. E ela topou. E aí, quando eles voltaram dessa viagem, eles já eram um casal real oficial. O match foi forte, a Ellen estava muito animada e as amigas estavam vendo, assim, claramente que ela tinha encontrado um cara legal. O Sam era bem comunicativo, sorridente, ele era mais extrovertido, né? Ele costumava ser aquele centro das atenções nas festas. E o relacionamento deles foi evoluindo. Os pais da Ellen gostavam dele, falavam que ele era super respeitoso com a filha, carismático. E aí os dois apaixonados decidiram dar um passo importante em 2009. Eles começaram a morar juntos no AP da Ellen, que ficava no edifício Venice Lofts, também lá num bairro de Manayunk. E não foi só isso, em 2010 eles já ficaram noivos durante uma viagem que eles fizeram para a Califórnia. E aí o casal voltou para Filadélfia já fazendo os planos de casamento, organizando tudo, e eles queriam casar no ano seguinte. E para os amigos e familiares, todo mundo ficou feliz da vida, a Ellen parecia super feliz, as fotos deles na internet, né, eram super bonitinhas, jantares, viagens, celebrações, estava todo mundo, sabe, um casal legal, assim. E ela estava super empolgada com esse casamento, então por fora parecia estar tudo bem. Mas, com tantas histórias que a gente conta por aqui, vocês já sabem que as aparências às vezes enganam. E bora falar de planejamento para 2026, Carol? Vem aí! O que Vem será aí. que vem aí? Sim, são 6 anos de podcast já, amiga. Você não cansou, não? Olha, ainda não. Eu espero que os operanders também não, porque ano que vem vão ter muitos episódios do podcast, mais que o normal. Calma, não dá spoiler também, calma lá. Mas falando de planejamento, esse é o momento que a gente começa a olhar para as metas do ano que vem. E a minha meta, amiga, eu não vou parar em casa, entendeu? Eu vou estar assim, vocês vão me ver viajando o ano todo. E que hora você vai gravar? Ah, amiga, eu não sei. Olha, ano que Eu que lute. vem, você que lute. Olha, a minha meta é que o Damon, meu gato, acostume com a dieta fitness dele. Porque eu não aguento mais esse gato me atormentando pra comer, gente. Ele Ai, fica tadinho. miando atrás de mim. Tadinho. É. E já dá pra garantir também o plano de saúde pros teus pets. E já começar 2026 bem tranquilinhos. A Pet Love é o maior plano de saúde para pets no Brasil e tem 5 opções de planos para você escolher. Após a microchipagem, o seu pet já tem acesso a vacinas e consultas. E dá para escolher tudo 100% digital. Aproveita aí o nosso cupom que ele dá 50% de desconto na primeira mensalidade, é Modus Operandi 50. Já começa o ano com a saúde dos pets em dia e sem nenhum sufoco. Plano de saúde Pet Love. Se tem pet, tem que ter. O Sam nasceu e cresceu na Pensilvânia, numa família de classe média judaica semelhante à da Ellen. Ele tinha estudado comunicação e produção esportiva, e aí ele acabou trabalhando em emissoras de televisão, especialmente em eventos esportivos. Quando ele conheceu a Ellen, ele tinha 25 anos e ele era produtor da NBC Sports, então bancava ali um estilo de vida dinâmico e bem diferente do ritmo mais tranquilo e metódico da Ellen. Só que aí, com o tempo, como a gente comentou, né, o relacionamento deles se firmou, eles começaram a morar juntos e tudo mais. E o apartamento deles tinha uma vista para um rio da cidade. Ficava num prédio bem seguro, com academia, garagem e portaria. Depois do noivado, a Ellen começou a procurar vestidos, locais para cerimônia, e o Sam cuidava de outras questões. Só que conforme os meses foram passando, alguns amigos mais próximos começaram a ver algumas pequenas mudanças na Ellen, especialmente quem trabalhava com ela. Ela estava meio ansiosa, um comportamento estranho, porque antes ela era tão calma, tão serena, e ela estava meio, sabe, parecia meio preocupada. E aí aconteceu uma coisa meio inusitada. Uma das colegas dela viu que a Ellen tinha parado de usar a aliança de noivado, né? Que lá nos Estados Unidos o pessoal usa aquela com brilhante, né? E essa colega achou estranho, porque a Ellen tinha mostrado o anel, né? Quando ficou noiva, super feliz da vida, e parou de usar. Ela perguntou, amiga, né? E o anel e tal. E aí ela falou que estava meio largo, então ela não estava mais usando tanto. Mesmo com essa justificativa, as pessoas passaram a estranhar um pouco.
E ainda nessa época, a Ellen começou a passar numas consultas com uma psicóloga. Era, assim, uma coisa bem recente mesmo. Ela tinha começado as consultas no dia 12 de janeiro de 2011. E ela começou a tomar remédios para ansiedade. E aí, a Ellen queria largar o emprego naquela época, porque ela estava lidando ali com os desafios no trabalho, com alguns alunos difíceis. E ela queria voltar a morar com ele e com a mãe. A gente não sabe por que que ela queria voltar para casa dos pais. Era meio inesperado, né? Ela já estava noiva, já estava morando com o Sam, tinha ali uma estabilidade financeira, né, com o emprego dela. Mas o que se sabe bem por cima é que os pais dela teriam feito um acordo com ela, né, de que ela poderia voltar para casa se ela visse uma psicóloga para tentar entender o que estava rolando. E aí, de fato, ela estava fazendo isso com essa atual psicóloga que começou ali a fazer, né, consultas com ela em janeiro. Só que tudo isso era bem confuso, né, porque ela tinha acabado de noivar com o Sam, então era uma situação meio que ninguém entendia muito o que estava acontecendo. O dia 26 de janeiro de 2011 começou como qualquer outro para Ellen. Era uma quarta-feira, inverno pesado na Filadélfia, e estava rolando uma grande nevasca ali na cidade, cobrindo as ruas, as calçadas de neve, gelo. As escolas públicas tinham decidido encerrar as aulas mais cedo naquele dia, que é bem comum, né, nessas épocas assim. E aí os professores foram liberados para voltar para casa também, né? E a Ellen deixou lá a escola depois das 13 horas, dirigindo na neve até o apartamento que ela dividia com o Sam. Aí no caminho ela parou para abastecer o carro, encheu o tanque e é até um comportamento normal, né? Porque você tá na nevasca, você não sabe quando que você vai conseguir encher de novo, então Sim. já enche logo esse tanque, né? Então ela aproveitou para encher o tanque, porque né, a gente não sabe quando a nevasca vai Sim. acabar. Então, um comportamento também normal. Chegou em casa, estacionou o carro, subiu pro apartamento, mandou algumas mensagens rápidas para colegas de trabalho. Inclusive, ela mandou um e-mail para um dos alunos lá falando sobre uma tarefa, um exercício, e foi isso. Pouco tempo depois, por volta das 4h45 da tarde, o Sam, que já estava em casa, saiu do apartamento para ir na academia ali do próprio prédio. E era um hábito frequente dele, a academia ficava ali no mesmo complexo, né? Então era tranquilo, não precisava enfrentar uma nevasca nem nada. De acordo com os registros das câmeras, o Sam tentou voltar para o apartamento cerca de 30 a 40 minutos depois. Só que, ao tentar abrir a porta, ele percebeu que ela estava trancada por dentro com a trava de segurança. Aquela trava superior, né, que só pode ser acionada manualmente do lado interno. Ele chamou a Ellen, porque ele não estava conseguindo entrar, né, só que ele não teve nenhuma resposta. E além de tentar chamá-la ali pela porta, o Sam enviou algumas mensagens de texto para Ellen. Os registros do seu celular mostraram que entre 5h30 e 6h30, que era tipo 1 hora, ele enviou uma sequência de mensagens. Que era assim: Oi, com várias interrogações. Abre a porta. Você vai ter que ter uma boa desculpa. O que houve? Você não faz ideia. E aí, uns minutos depois: Se você não abrir a porta, eu vou ficar bravo. E a Ellen continuou sem responder. O Sam então desceu até o saguão e pediu ajuda do porteiro para tentar abrir a porta. O funcionário falou que não podia forçar a entrada e tal. Então o Sam pediu para que o cara acompanhasse ele até o apartamento e tentasse arrombar a porta com ele. Mas aí o porteiro, que chamava Phil Hanton, o Phil disse que não ia deixar o posto de serviço, que ele não podia arrombar a porta, tipo uma coisa muito estranha, né? E o Sam foi ficando nervoso e falou: olha, eu preciso entrar no apartamento, não sei o quê. As câmeras de segurança do prédio mostram o Sam saindo do elevador do hall para falar com o porteiro, depois subindo para o 6º andar, né, o do apartamento deles. E aí, segundo ele mesmo, o Sam arrombou a porta. E então não tinha câmera de segurança lá, então foi o que ele contou. E uma informação importante: a câmera de segurança registrou que ele subiu sozinho, sem o porteiro mesmo. Bom, depois que ele arrombou a porta e conseguiu entrar no apartamento, o que ele encontrou lá dentro era, assim, um caos, uma coisa horrível. E isso seria só o início de uma das investigações mais confusas e contestadas da Filadélfia inteira. A Ellen estava caída no chão da cozinha, que ficava bem próximo da entrada do apartamento. Ela estava meio que sentada no chão, vestia um moletom e calça de ginástica, e ela parecia que estava morta. Tinha sangue espalhado no chão e nas paredes próximas. O Sam ligou para a polícia às 6h30 da tarde. O áudio da ligação é tenso e confuso. Ele falou que a noiva estava coberta de sangue, que ele acreditava que ela havia se machucado ou caído sobre uma faca.
E aí o atendente orientou ele a verificar se ela ainda respirava. E aí, uns segundos depois, ele respondeu que ela não reagia. O Sam mexeu um pouco no corpo para ver se ela estava respirando. Segundo ele, a Ellen estava deitada de barriga para cima. E aí, nessa hora, a pessoa do outro lado da linha pediu para o Sam olhar melhor para Ellen. E aí ele gritou, dizendo que realmente tinha uma faca cravada no peito dela. Ele parecia bem desesperado na ligação. Os paramédicos chegaram um pouco depois das 6h45 da tarde, entraram no apartamento e realmente constataram que a Ellen já estava sem vida. Ela estava com várias perfurações no peito, pescoço e cabeça, além de pequenos cortes e hematomas em várias partes do corpo. E ela estava numa posição diferente da que o Sam tinha dito na ligação. Ao invés de deitada de barriga para cima, ela estava com a cabeça e o tronco encostados no armário da cozinha, como se estivesse sentada no chão. Ou seja, provavelmente o Sam tinha movido ela nesse meio tempo. Um investigador chegou no apartamento lá pelas 8 da noite e pegou as informações com o Sam e ele confirmou que tinha entrado à força no apartamento. E mais, ele disse que tinha subido com o moço do prédio. Só que a gente contou que o porteiro falou que não podia sair da base. No elevador, a câmera também mostra que ele estava sozinho. Então, estranho, né? Mas depois a gente volta para esse assunto. O policial ali, né, não sabia de nada disso que a gente sabe ainda, né? Então, o policial anotou as informações e beleza. E por conta disso, a polícia tratou tudo como um suicídio. Então, não chamou ninguém da equipe forense, nem nenhuma pessoa que fosse analisar ali a cena do crime. Porque, teoricamente, não era um crime, né? Era suicídio. O corpo da Ellen foi removido ainda naquela noite. Nenhum sinal de luta foi identificado nos ambientes. E nenhum indício de invasão foi encontrado na porta ou nas janelas. O apartamento estava totalmente em ordem e não tinha sinais de roubo. Na cozinha, tinha umas frutas e umas facas que a Ellen, teoricamente, estava ali mexendo e cortando. E a hipótese, né, dos policiais era de um possível suicídio. E essa foi uma suposição que chocou a família da Ellen logo de cara. Ela tinha várias marcas de facadas no corpo, incluindo na parte de trás do seu corpo no pescoço. Para a família, não tinha a menor chance da Ellen ter morrido daquela forma. Naquela noite gelada de janeiro, a Ellen perdeu sua vida aos 27 anos. E a investigação só estava começando. O corpo da Ellen foi levado para o Philadelphia Medical Examiner's Office naquela mesma noite. A autópsia já foi conduzida no dia seguinte pelo legista Dr. Marlon Osborne, um médico super experiente ali do departamento, e o resultado chocou até os próprios investigadores. O exame constatou um total de 20 ferimentos por uma arma branca, uma faca, e 10 desses ferimentos estavam concentrados na região posterior do pescoço e da cabeça, e outros 10 distribuídos pelo peito e abdômen. Entre eles tinham uns golpes de profundidade significativa, com potencial para causar a morte muito rápido. Então, assim, como que você se esfaqueia quantas vezes aqui? 20 vezes? Imagina, deve doer muito você mesmo fazendo isso. É muito estranho. Sim, e é uma coisa que muita gente fala, né? Mesmo que você, enfim, esteja num surto, numa situação, assim, de alguma questão… Fora de si, né? Você, tipo, é instintivo você se proteger. Tanto que, né, vários casos que a gente não vai explicar o motivo e tal, mas de pessoas que tentam tirar a própria vida, muitas vezes não conseguem, às vezes por conta de uma dor, por conta de uma, sabe, de um sofrimento que tá acontecendo. E com faca, naturalmente a pessoa sai, naturalmente, né? O corpo tenta, assim, se proteger. Então, eu não consigo imaginar como uma pessoa consegue fazer isso muitas em si facadas mesma assim. E ainda tantas vezes. muito estranho, atrás da cabeça. É, exatamente. Bom, mas além disso, né, tinha também uns cortes superficiais em diversas áreas, tipo uns pequenos arranhões e hematomas antigos e recentes nos braços. Eles estavam, assim, em estágios diferentes, né, então isso era estranho. A causa da morte, no laudo preliminar, foi classificada como homicídio pelo Dr. Osborne. Ele colocou no relatório que ela tinha sido esfaqueada por outra pessoa. Só que, gente, a polícia tinha ido embora, né, do AP na noite anterior, sem chamar a equipe forense, sem lidar com a cena como se fosse um crime. Como é que, né, eles voltaram lá pra investigar, procurar, enfim, fazer o trabalho que eles deveriam ter feito. Só que, assim, era no dia seguinte, né? Só que vocês não vão acreditar no que aconteceu. Vocês estão sentados?
Nesse meio tempo, entre a descoberta do corpo da Ellen, que foi no dia 26, em torno das 18 horas, lá pro meio-dia do dia seguinte, no dia 27, o apartamento já tinha sido limpo. Não deu nem 24 horas. A Melissa Ware, gerente sênior lá do condomínio em que a Ellen morava, ela tinha autonomia dentro do prédio e ela tinha contratado uma equipe de limpeza de cenas de crime, que existe lá nos Estados Unidos, o que é meio chocante. Sim. Mas ela tinha contratado uma equipe para deixar o apartamento limpinho e é isso. Quando os policiais chegaram lá, atrasados, vale lembrar, com um mandado de busca, eles encontraram a casa novinha, limpinha, cheirosíssima, sem sinal de que a Ellen tinha falecido ali horas antes. E vocês estão sentadinhos? Porque vai piorar. A Melissa disse para os policiais que ela tinha recebido uma ligação de um parente do Sam solicitando acesso ao apartamento para recuperar itens pessoais para o funeral da Ellen. Parente do Sam, não da Ellen. E ela deixou essa pessoa entrar. Ele se chamava Jason Schwartzman. Acabou que esse cara era tio do Sam mesmo e ele era advogado. Ele simplesmente pegou a bolsa da Ellen, o celular dela, os seus 2 computadores e saiu de boa. Não tinha ninguém cuidando do local, até porque, gente, não era um local de crime, não foi nunca olhado dessa forma, né? Então tudo foi muito simples. E foi aí que a polícia da Filadélfia simplesmente deixou de ter qualquer tipo de pista sobre a morte da Ellen. Não tinha sobrado nenhuma evidência na cena, não tinha os objetos pessoais da vítima, não tinha material nenhum para eles trabalharem em cima, só mesmo a autópsia ia falar alguma coisa. E o Dr. Osborne tinha acabado de registrá-la como homicídio. Só que como você investiga um homicídio com tudo isso que aconteceu, né? Por onde que eles iam começar? A Ellen foi sepultada já no dia 28 de janeiro. E no dia seguinte, a polícia foi atrás desse tio do Sam para pegar os objetos que ele tinha levado da Ellen. Os pais da Ellen achavam que a investigação estava rolando, né? Eles estavam ali lidando com o luto, com a tristeza. Você não tá preocupado agora com uma investigação, né? Você tá sofrendo ali e você acha que a polícia está fazendo o trabalho dela. Mas logo veio mais um baque. Algumas semanas depois da autópsia, o Dr. Osborne alterou o motivo da morte dela para suicídio. Ele mudou porque ele tinha participado de uma reunião com as autoridades que alegaram que não tinham sinais de arrombamento no apartamento e que a trava de segurança estava acionada por dentro. O Sam tinha dado depoimento ainda no local e tinha afirmado que tinha arrombado a porta, ou seja, eles nem entrevistaram ele depois. E ele falou que tinha subido até o andar acompanhado pelo segurança do prédio, tudo tá lá no relatório da polícia. E por conta disso, os investigadores também argumentaram que não tinha nenhuma evidência física que apontasse para outra pessoa presente, sendo que eles não fizeram nenhuma avaliação do local antes de ele ser limpo. Então eles afirmaram com base em quê? Afirmaram que a Ellen não tinha sinais de defesa nas mãos, tipo arranhões ou machucados no braço, né? Quando a pessoa, é um instintivo também de você tentar se defender, você levanta o braço, tenta proteger seu rosto, seu corpo, né? E não tinha isso. E como não tinham pegadas nem impressões digitais de terceiros, de acordo, né, com vozes da cabeça da polícia, porque eles não tinham investigado isso, né? Então, a hipótese de um autoferimento múltiplo passou a ser considerada plausível pelas autoridades. E, por consequência, para o médico legista que tinha feito ali a autópsia na Ellen, né, o Dr. Osborne achou que as informações não batiam mais com o homicídio. Só que é meio chocante, né? Acho que toda investigação que tem uma troca, assim, né? E é muito comum, né? A gente já viu várias investigações que muitas vezes é tratada como suicídio sem nem ao menos… E eu digo não só tratada pela polícia, porque eles já tinham tratado mesmo, mas até por legistas, né? E depois tem um laudo maior, porque é isso, principalmente quando envolvem pessoas famosas, que as autoridades querem dar respostas rápidas e não sei o quê. E aí não quer esperar ter uma grande autópsia, uma Só coisa, quer vai lá resolver, e só né? quer resolver. Ai, foi suicídio, ai, foi homicídio, foi não sei o quê. Então a gente vê muitas dessas vezes essas mudanças acontecendo. Mas nesse caso, né, que a gente tá falando aqui é muito estranho. E é estranho porque a gente sabe que o marido é sempre a primeira person of interest, que eles chamam na Sim. gringa, né? Que é uma pessoa que é um suspeito. Um suspeito. No mínimo, você chamaria o cara pra conversar, porque se não tem sinal de arrombamento, quem mais tem a chave, Exato. né? Então é o mínimo você investigar. E por que eles não olharam pra esse cara, né? Exatamente. Mas, pra família ali, essa nova versão oficial era impensável, né?
O Joshua e a Sandy, eles recusaram aceitar que a filha tinha tirado a própria vida daquele jeito. A terapeuta dela também deu seu depoimento para a polícia e se disse surpresa com tudo isso, né? Porque, como a gente comentou, ela tinha acabado de começar a se consultar com ela, né? Mas em 3 consultas, ela disse que a Ellen, enfim, passou várias informações, mas que ela nunca tinha falado nada sobre ideação suicida, nunca tinha comentado sobre isso, que ela estava tomando 2 remédios para ansiedade, mas nada mais. Então, não tinha nada que apontasse para uma crise emocional profunda, né? Segundo a médica aí, para ocorrer algo assim. Outros pontos. Não foi encontrado nenhum tipo de bilhete suicida, ela não ligou pra ninguém pra dar tchau, não falou nada. Encontraram também 3 notebooks na casa, um do Sam na cozinha e os outros 2 no quarto da Ellen, que eram um pessoal e um profissional. E vocês sabem, a cena da morte foi tratada como nada, né? Não tomaram nenhuma ação pra isolar o ambiente, tava tudo zoado, não fizeram perícia de impressões digitais. Poucas horas depois já liberaram o apartamento. Um outro detalhe importante é que nenhuma fotografia policial da cena foi tirada com a posição original do corpo da Ellen. O Sam tinha mexido nela, né, quando ele ligou para a polícia, então não dava para saber como que ela estava de fato. Isso fez com que a linha cronológica dos acontecimentos se tornasse um pouco confusa e aberta a interpretações. Alguns especialistas independentes questionaram ali a plausibilidade física de alguém se auto-infligir 20 ferimentos, sendo 10 deles nas costas e na nuca, e ainda manter controle sobre a faca até o último golpe. Exato. Que, enfim, a gente falou aqui, né? É bem esquisito. Médicos legistas, patologistas consultados pela imprensa levantaram dúvidas sobre a capacidade motora depois das perfurações mais profundas, né? Que provavelmente teriam comprometido ali movimentos básicos da Ellen. E outro ponto controverso foi a análise dos ferimentos na nuca. Para muitos especialistas, esse padrão de ferimento não condiz com um suicídio, mas sim com um ataque feito por uma outra pessoa por trás ou de lado, né? A distribuição e a profundidade dos golpes aumentavam ali a suspeita de que a Ellen teria sido dominada ou surpreendida. Apesar disso, a polícia manteve o quê? Suicídio. Para eles era simples. E nenhum suspeito foi investigado. E foi a partir desse momento que a história desse caso da Ellen Greenberg deixou de ser apenas uma morte inesperada, né? Porque virou um embate direto entre uma família exigindo respostas e instituições determinadas a falar que era suicídio. Gente, por quê, né? Eles precisavam, né? Porque a investigação foi uma merda. Então, o que eles iam fazer, né? Eles precisavam dessa hipótese. O Joshua e a Sandy, inconformados, juntaram muitas forças, porque, né, gente, já é tudo muito triste, muito chocante, ainda você tem que ainda resolver isso. E deram início a uma batalha na justiça para conseguirem um mínimo de uma investigação. O relatório inicial da polícia descrevia a cena como limpa e sem sinais de luta. Só que tem umas inconsistências nessa afirmação. O corpo da Ellen tinha sido encontrado com sangue em múltiplas direções, em padrões que sugeriam movimento ou até algum tipo de esforço físico. Além disso, os objetos da cozinha e os armários ao redor tinham respingos de sangue, em locais que eram incompatíveis com a posição final do corpo, né? Ela meio sentada contra o balcão da cozinha. Lembrando que o Sam tinha dito na ligação para a polícia que ela estava deitada de barriga para baixo quando tinha encontrado ela. Outro ponto controverso desde o início diz respeito à trava da porta. A polícia sustentou que ela estava acionada ali por dentro e isso excluiria de imediato a presença de outra pessoa no local. Só que não tem nenhum registro conclusivo dessa trava antes dela ter sido quebrada. Então, assim, você não tinha nada que comprovasse, sabe? A única confirmação sobre isso veio do próprio Sam. Ou seja, o único que estava ali presente no local antes da chegada da polícia e que deveria ser um suspeito nessa história. Então, assim, ou que você acredita, minimamente, né? Ah, a porta estava trancada. Ou então você coloca assim, o Sam disse que a porta estava trancada, mas não temos nenhuma evidência física que comprove essa informação, além desse depoimento dele, além da palavra dele. Até porque ele pode muito bem ter matado ela antes, Isso, saiu trancado do apartamento. Não precisava nem ter trancado. Exato, fechou. Ele pode ter saído a porta, ou assim, trancou por fora, arrombou, pra falar que arrombou depois, Sim, e exato. pronto. E acabou. E acabou.
Então, esse tratamento aí muito tranquilinho que eles deram pro Sam levantou muitas críticas pela imprensa, né? Porque ele nunca foi tratado como suspeito. Gente, ele sequer foi interrogado. O depoimento foi ali no apartamento e pronto. Não tinha vídeo, não tinha fita, não tinha nada. Não tinha exame nas roupas dele, digitais dele, resíduos, nada. E ele não foi detido, e é isso. Os pais da Ellen falam que desde o início a polícia queria fechar o caso rapidamente. E as perguntas que foram feitas à família da Ellen focaram muito assim… e ela estava bem de saúde mental, né? Coisas emocionais dela. Ninguém perguntou se o relacionamento dela estava bom. Ninguém perguntou se ela tinha contado alguma coisa do marido, né? Problemas no trabalho, enfim, nada. Inclusive, eles sempre reforçavam para a imprensa e para os investigadores que o comportamento da Ellen nas semanas anteriores à sua morte não se encaixava em nenhum quadro de depressão severa ou algum tipo de colapso emocional. Ela estava envolvida com os preparativos do casamento, trocava mensagens com a mãe sobre vestidos, listas de convidados. Ela estava planejando o futuro, e a gente até comentou que no dia que aconteceu, ela mandou e-mail pro aluno falando de uma tarefa, tipo… É o tipo de coisa normal, né? que você, sei lá, não faria mais nada, assim, sabe? Pra resolver. Uma coisa corriqueira. É. E apesar de estar meio indecisa com relação ao emprego da escola, ela conversava com os colegas sobre os planos para o semestre seguinte. Nada indicava para os amigos ali que ela estava em colapso, que ela estava tão, né? Mas assim, claro, a gente não tem como saber. Mas assim, a gente está contando que não fazia muito sentido. Só que a polícia não investigou nada disso, né? A família que foi atrás. Eu acho que é importante falar também que a gente sempre bate nessa tecla, né? Não existe um único motivo pelo qual uma pessoa leva a tomar uma decisão tão séria como essa, né? Como tirar a própria vida. Nunca ela fez isso porque ela brigou com o namorado. Não, é uma série de fatores que podem acontecer que, enfim, né? Juntas, esses fatores acabam levando a uma tragédia, alguma coisa nesse sentido. Só que, pra uma pessoa que tá falando, né, de tantas coisas de futuro tal, e que não aparentava dentro desse cenário, dessa confusão toda, dessa falta de investigação, nem pra psicóloga, já fica uma parada estranha, né? Então, por isso que a gente tá reforçando isso. É óbvio que a gente sabe que não é tão simples assim, e muitas vezes as pessoas escondem de pessoas próximas e tudo mais, mas dentro desse cenário aqui se torna tudo muito suspeito. Porque a gente tá contando um caso exatamente sobre isso ser suspeito, né? Por isso que a gente tá reforçando. Então, os Greenberg, né, a família, eles não negavam que ela estava meio ansiosa e tal, mas ela disse que estava com acompanhamento médico, tomando medicação super leve, né, que, enfim, é até comum. E, segundo a Sandy, a filha parecia estável e nunca tinha falado nada que indicasse que ela poderia fazer algo assim. Então, os Greenberg iniciaram uma campanha por transparência. Ao longo dos anos seguintes à morte da filha, eles protocolaram vários pedidos de reabertura e ações judiciais para ter acesso a todos os documentos e arquivos de evidência. Só que eles encontraram vários obstáculos, né, em várias etapas. Não bastasse o luto que eles estavam enfrentando, ainda estava rolando um monte de burocracia envolvida. E mesmo diante dessa insistência, o Departamento de Polícia da Filadélfia mantinha sua posição. Nenhuma reabertura formal do caso foi feita. A explicação era realmente que ela tinha se trancado, tirado a própria vida, e é isso. E tudo isso em 40 minutos, né? Que foi o tempo que o Sam saiu de casa para ir treinar na academia. Só que a família nunca aceitou essa versão e eles começaram a compilar documentos, contratar peritos, revisar tudo, cada linha do relatório. E foi nesse processo que foram surgindo novas inconsistências, algumas tão graves que apontavam não só para erros, mas para possíveis encobrimentos. Para tudo que a gente precisa dar a dica de um podcast maravilhoso para vocês. E é bem inusitado, porque o tema principal dele é um bicho, o avestruz. A Rádio Novelo lançou um podcast que chama Avestruz Master, que conta a história da ascensão do querido aqui no Brasil. O primeiro episódio conta como essa ave gigantesca saiu da África e veio parar nas nossas terras, principalmente lá perto de Goiânia, onde tinham fazendas de avestruz. O podcast tá muito bom. Pra vocês terem noção, tem até uma das entrevistas que uma das moças começa a falar dos avestruzes, como eles eram lindos. Ela começa até a chorar, a bichinha. E é muito interessante ver o amor que os trabalhadores tinham por aquilo tudo. Parecia um conto de fada rural.
E começaram a fazer muita propaganda para as pessoas investirem nisso tudo, com promessas de lucros altíssimos que nenhum banco dava. Até que começaram a investigar e tudo não passava de um golpe. Avestruz Master é uma série da Rádio Novelo disponível no Spotify, YouTube e todos os tocadores de áudio. Em 2018, 7 anos depois da morte da Ellen, o escritório do Procurador-Geral da Pensilvânia, o Josh Shapiro, assumiu o caso de vez. Mas só foi em 2019 que esse escritório se manifestou sobre o caso. Um porta-voz do Josh afirmou que pesquisas de computador tinham sido feitas no computador da Ellen e que essas pesquisas apontavam para o seu suicídio, que ela teria feito pesquisas referentes a como tirar a própria vida. Os advogados dos pais da Ellen contestaram essa afirmação, que veio do nada, até porque o tio do Sam, ele tinha entrado no apartamento depois da morte e tinha pegado o iPhone e os 2 computadores dela. E eles questionaram se alguém não pudesse ter, manipulado as pesquisas no computador dela depois da sua morte. Enquanto isso acontecia, o Departamento de Polícia da Filadélfia, o gabinete do legista e o Ministério Público local se recusaram a liberar arquivos completos para a família. Eles alegavam que o caso já estava fechado e era isso. Só que em 2019 rolou um marco importante. O canal 6ABC Action News e especialmente o site Philadelphia Inquirer, um veículo famoso de lá, começaram a cobrir esse caso de forma bem intensa. Documentos internos foram aparecendo, revelando que tinha rolado um desacordo entre o Dr. Osborne, o legista, e a promotoria, logo depois da autópsia. E no meio de toda essa repercussão, vários especialistas forenses dos Estados Unidos começaram a se manifestar. Esses profissionais tinham sido contratados pelos pais da Ellen e revisado o caso. E eles ficaram tão impactados que eles resolveram falar publicamente mesmo. O primeiro foi o Dr. Cyril Wett, um patologista forense de renome nacional. Ele era conhecido por analisar casos famosos, incluindo o do presidente Kennedy. Aliás, tem um episódio aqui no Modo sobre o caso do JFK, que é o episódio 195. E aí, depois de revisar o laudo, esse Dr. Wett, ele afirmou que os ferimentos dela eram incompatíveis com o suicídio e que sugeriam uma morte por ataque de outra pessoa e não da Ellen. Em seguida, outro especialista, o Dr. Wayne Ross, chegou à mesma conclusão. Ele ainda foi além e afirmou que, com base na análise das fotografias do legista, a Ellen já estava morta quando ela tinha recebido alguns dos golpes. E ainda, que ela teria sinais de estrangulamento. Ele afirmou que o local da morte dela tinha sido manipulado para que parecesse um suicídio. Mas nada disso estava no relatório oficial feito pela polícia, como a gente já comentou aqui. Além desses 2 especialistas, um cientista forense chamado Henry Lee, que tinha participado do julgamento do O.J. Simpson como testemunha de defesa, também revisou o caso da Ellen. E também tem episódios sobre o O.J., que a gente tem a parte 1 e a parte 2, e é o 86 e o 87. São episódios muito bons, então vale a pena voltar e ouvir caso vocês nunca tenham ouvido. Na opinião do Lee, os tipos de ferimentos e a quantidade deles eram suficiente para ele achar que era homicídio. E mais, se liga, essa aqui é chocante. Com o material divulgado, o Dr. Ross observou uns sinais de hemorragia mínima em algumas perfurações, ou seja, que o coração já não bombeava sangue no momento de alguns ferimentos. Como que você continua se esfaqueando se você já morreu, gente? Outros especialistas consultados pela família chegaram à mesma conclusão. Um outro profissional observou que a profundidade e o ângulo dos golpes eram incompatíveis com o movimento natural do braço de uma pessoa. E depois disso, a imprensa norte-americana passou a tratar o caso como um exemplo de falhas forenses, possível omissão institucional. Mas até aquele ponto, 8 anos depois da morte da Ellen, só a imprensa estava falando sobre isso e nada acontecia. E a batalha judicial ali, ela se estendia. E aí chegamos em janeiro de 2020, quando um juiz decidiu que o caso poderia avançar. Mas aí o processo judicial foi suspenso até por conta da pandemia do coronavírus. E aí, em 2022, após intensa pressão pública e novas petições, o procurador-geral Josh Shapiro anunciou que o caso ia ser reavaliado. Os pais da Ellen tinham feito até um abaixo-assinado online e eles tinham conseguido mais de 160 mil assinaturas para que o caso fosse reaberto. Mas, meses depois dessa reavaliação,
o comunicado do gabinete trouxe mais frustração do que alívio. Eles simplesmente disseram que não existiam evidências suficientes para alterar oficialmente a causa da morte da Ellen. E, obviamente, o caso voltou à pauta nacional, estava todo mundo falando sobre ele. E, principalmente, programas como 48 Hours, Inside Edition e o Court TV passaram a revisitar a história. Milhares de pessoas aderiram à campanha online, que era Just for Ellen, pressionando por uma reabertura oficial. Mas parecia que ela não ia acontecer. Além de tudo isso, a família tinha entrado com ações civis, né, que é outro campo. Uma tinha sido em outubro de 2019 contra o gabinete do médico examinador da Filadélfia e contra o Dr. Osborne para alterar a certidão de óbito. Eles não queriam que tivesse suicídio, e sim indeterminado. Para eles já estava ótimo, né, porque isso já bastaria para reabrir a investigação. Aí em 2020 o juiz decidiu que poderia avançar, e aí vocês sabem, pandemia, aí também atrasou, mas além desse processo tinha uma outra ação que foi aberta em 2022 contra a cidade da Filadélfia, o ex-médico legista-chefe Sam Guilino e outros envolvidos no caso. A família alegava que a investigação não tinha sido bem encaminhada e que eles tinham acobertado algumas coisas. O advogado deles, o Joseph Podraza Jr., falava bastante com a imprensa e revelou umas coisas bizarras sobre o caso. Uma delas é que eles tinham conseguido conversar com um patologista que tinha tido acesso ao material colhido da autópsia da Ellen, e que esse médico tinha analisado uma das facadas da Ellen, e ele disse que essa facada tinha sido dada depois que a Ellen não tinha mais pulso, ou seja, como é que, ela morreu e vai continuar se esfaqueando. Enfim, daí os pais da Ellen tinham esse depoimento que indicava que ela tinha sido atacada por outra pessoa, e não tirada a própria vida. E daí eles ficaram pedindo pro Josh Shapiro reabrir o caso, aquela coisa toda. Só que eles estavam indo tão além, tão determinados, até resolver essa situação, que eles pediram uma análise digital das imagens da autópsia, que foi feita por especialistas contratados. Nessa análise foram observadas marcas circulares no couro cabeludo da Ellen, compatíveis com impactos contundentes, como se ela tivesse sido golpeada antes das facadas. Isso sugere, uma luta, um ataque físico prévio, e nenhum desses traços tinha sido descrito no relatório original. Mas o gabinete da Filadélfia seguia afirmando que eles não tinham evidências suficientes para mudar o laudo. Em 2024, foi revelado pela mãe da Ellen que a filha tinha um diário com registro das suas últimas semanas de vida, mas que desde a morte dela nunca tinha tido acesso a ele, que as autoridades ainda estavam com esse diário. E eu achei isso estranho, porque se não é um homicídio, se é suicídio, por que você vai ficar segurando esse diário? Tipo, não é evidência, não tem crime pra eles, né? Achei... Ou até no diário poderia ter evidências que ela estava sofrendo, né? Enfim. Exato. E a Sandy só descobriu que esse diário existia, porque um dos funcionários do consultório do médico legista tinha falado pra ela na noite da morte da Ellen. E aí depois ela também descobriu que a Ellen tinha esse diário porque a psicóloga tinha pedido para ela anotar tudo que ela estava sentindo. Então, gente, esse diário aí poderia ter informações relevantes sobre o estado emocional da Ellen ali nos últimos dias. Em fevereiro de 2025, super recente, depois de 14 anos, os pais da Ellen finalmente tiveram uma vitória. A cidade da Filadélfia resolveu aqueles 2 processos civis em um acordo e os valores não foram divulgados para o público. E mais, o Dr. Osborne, o legista, assinou uma declaração juramentada afirmando que a morte da Ellen deveria ser classificada como algo que não fosse suicídio. E ele tomou essa decisão depois dele ter revisado novas informações do caso e de descobrir que, na verdade, o Sam tinha subido sozinho para o apartamento e não acompanhado, como constava no relatório policial. E aí o doutor dizia que isso mudava tudo, que ele não sabia desse detalhe. E assim, gente, não sei, é muito estranho isso, porque no fim ele tá analisando o corpo, ele tem que falar dos sinais. E se o sinal inicial para ele foi que era um homicídio, não pode ter sido essa informação do cara ter subido com outra pessoa que mudou, entendeu? Não deveria ter sido isso. Não deveria ter sido essa informação. Ah, não, ele subiu com um funcionário, então é suicídio. Aí quando a gente revisou com a polícia, não existe. Você já tinha identificado que aquela situação era homicídio. A não ser que fosse uma coisa inconclusiva e aí ele quis colocar, sabe? Mas, enfim, não faz sentido. Tanto que o legista ele não tá ali para falar
por exemplo, foi fulano que fez e bateu na cabeça Sim. dela com não sei o quê. Ele fala, a ferida diz que… Ou então assim, a pessoa morreu de asfixia. Exato. Não sei como foi feito. Às vezes ele pode dar um detalhe do tipo, parece que foi uma corda. Mas Sim. não é o objetivo do legista encontrar a corda, saber, né? Saber o suspeito. Exato, isso é trazer trabalho uma hipótese policial. pra história. Exato, a hipótese tem que vir da polícia. Ele analisa ali o corpo, né? Então, por conta dessa declaração do Osbourne, o gabinete do médico legista finalmente concordou em reabrir a investigação sobre a causa da morte. E agora, em outubro de 2025, o gabinete do legista emitiu um novo documento revisando a causa da morte. Só que vocês estão sentados, eles descartaram a hipótese de homicídio de novo e mantiveram a conclusão de suicídio. Gente, é impressionante o Olha, sistema americano, pelo amor de Deus. Esse relatório foi assinado pela Lindsay Simon, uma médica, que afirmava que todos os registros disponíveis que ela tinha foram analisados e revisados de modo independente e imparcial. E reconheceu que as lesões eram incomuns para um suicídio, principalmente as de trás do pescoço, não é mesmo? Mas que com base em todas as evidências juntas, ela teria sido capaz de infligir os ferimentos em si mesma. O advogado disse que esse resultado era um insulto à família da Ellen. E ele disse que o relatório construía um caso frágil sobre o retrato distorcido da saúde mental da Ellen e ignorava as principais evidências que contradiziam o suicídio. E que essas contradições e outras perguntas sem resposta ali em torno da morte dela, que exigiam um olhar mais profundo, que a legista Simon simplesmente ignorou. E que agora tudo provavelmente estaria encerrado. E ele também falou que no relatório tinha até uma afirmação que na verdade era falsa, de que tinha um ferimento de faca na coluna da Ellen que teria sido causado durante a autópsia por um dos médicos. Só que isso foi negado por vários especialistas confiáveis, inclusive aqueles que os pais da Ellen tinham pedido opinião antes. Então, assim, esse relatório foi bem polêmico ali nos Estados Unidos, né? E muita gente ficou discutindo sobre isso. Só que até o momento que a gente grava esse episódio, o resultado continua sendo esse, bem frustrante e nada mudou. Oficialmente, a morte da Ellen continua sendo por suicídio. Esse caso ganhou muita atenção lá nos Estados Unidos. Essa história acabou virando tema do programa The Dr. Oz Show. Também foi um episódio da série Accident, Suicide or Murder, o que é muito louco que tem uma série que chama assim. Em 2025, o Hulu lançou um documentário que em português seria Morte no Apartamento 603, o que aconteceu com Ellen Greenberg. São 3 episódios que explicam tudo sobre o caso. Hoje em dia está disponível no Disney Plus, aqui no Brasil. Tem bastante enfoque na família dela. Tem vários depoimentos, está bem atualizado, vale bastante a pena para assistir. Os pais da Ellen aparecem bastante no documentário, tem também relato dos alunos, né, na época que eram crianças. É bem emocionante. Ela era muito querida por todos e dá pra ver o quanto que a morte dela impactou diferentes vidas. Além desses programas, o caso também virou livro pela comentarista jurídica Nancy Grace. Ela escreveu o livro O que aconteceu com Ellen? Um erro judiciário americano. Tudo isso, como sempre, tá no nosso site modusoperandipodcast.com. A gente coloca fotos, os links, as referências, né, para quem quiser dar uma olhada. O Sam sempre foi muito reservado quanto a tudo isso. Ele nunca falou nada publicamente sobre a morte da esposa. Ele enviou uma vez um e-mail para a CNN em 2024, dizendo que quando a Ellen tirou a própria vida, fiquei perplexo. Ela era uma pessoa maravilhosa e gentil e tinha tudo para viver. Ele também disse que uma parte dele morreu junto com a Ellen, que ele teve que lidar com tentativas patéticas de prejudicar sua reputação e que questões de saúde mental são reais e que fazem muitas vítimas. E claro que o Sam não quis participar do documentário que a gente citou. Mais de 14 anos depois, a luta do Joshua e da Sandy Greenberg segue ainda muito ativa. Mesmo com idade avançada, eles continuam movendo processos, solicitando reanálises e contratando peritos independentes. Eles dão entrevistas e se mostram unidos, mesmo depois de uma perda inestimável. O áudio no início desse episódio é do Pedro Correia. Obrigado por apoiar a gente.